Gente, eu estou dando início à gravação da aula de hoje e, e aí com isso eu vou deixar aqui disponível no chat, tá bem? E vou pedir que todo mundo coloque um ok para a gente poder dar início. Esse aqui vai ser o material que nós vamos trabalhar no dia de hoje e aí qualquer dúvida a gente já vai organizando por aqui. Tá? Então, bem-vindos a todos. A temática é da sequência, a ideia de estequiometria, para a gente poder então organizar alguns dos conteúdos para além do que a gente viu naquele conteúdo que eu passei na semana passada, e a partir daí a gente organiza esse material. Antes disso, eu queria, na verdade, deixar esse primeiro tempo para a gente poder conversar a respeito da nossa disciplina e se tem algum ponto que vocês queiram que a gente retome da conversa, das últimas conversas que a gente teve. Eu estou com a pretensão de trabalhar com vocês a entrega da avaliação já essa semana, e com isso a gente dá sequência aos materiais, ao conteúdo que a gente está trabalhando em cima dele. Com isso, eu queria ver com vocês se alguém tem alguma dúvida, algum ponto que queira perguntar. Tá bem? Aí fica para a gente poder conversar. E vocês podem colocar abrindo o microfone, abrindo a câmera, colocar aqui no chat para a gente poder conversar um pouco sobre essa início da segunda etapa. Bom, então, dando sequência ao que a gente começou a ver, o tema de estequiometria, ele acaba sendo um tema bastante importante dentro da química, de uma forma geral. Eu tenho, para poder dizer que talvez esse seja um dos pontos mais importantes de forma a organizar conteúdo. Então, entender uma reação química de forma qualitativa quais são as espécies envolvidas. Com isso, um sistema reacional, um processo reacional, que permite entender que reagentes se reorganizam em produtos dependendo da quantidade de energia. E isso se dá numa proporção muito bem definida. Então, os coeficientes estequiométricos, uma reação química organizada, e ela estando relacionados os reagentes e produtos, a gente precisa interpretar um pouco melhor. Então, hoje, o que eu vou fazer com vocês é avançar um pouco dentro do conteúdo, com alguns exemplos que a gente viu na última parte do conteúdo, e eu vou compartilhar com vocês, então, uma tela para a gente poder organizar. Esse material, ele está disponível também já na internet. Esse é um material que a UFMG já disponibiliza, então os slides estão disponíveis dentro daquele material que eu já passei para vocês. Eu vou colocar aqui também no chat esse material, tá? do conteúdo. Está aqui, de estequiometria, e vou deixar essa organização também, à medida que a gente for conversando na aula de hoje. Se vocês quiserem abrir o microfone para poder fazer alguma intervenção, alguma coisa, fiquem à vontade também, para a gente poder trocar essas informações. Então, num primeiro momento, é importante a gente ter... Deixa eu tirar aqui. Esse material que está sendo apresentado, ele, sobre estequiometria, de uma forma geral, ele vai ser, na verdade, uma informação importantíssima em 2 níveis, tanto de forma qualitativa, então a qualidade do que a gente está buscando, para poder trabalhar um determinado tipo de conteúdo, algum determinado tipo de processo. E para a gente poder entender qualidade, significa entender quais espécies estão presentes. Então, muitas vezes a gente usa reações químicas para poder entender de forma qualitativa quem está presente no meio, e isso vai ser importante para a gente poder avaliar. No segundo momento, entendendo e já sabendo quais são as espécies envolvidas, ela acaba criando uma relação ou uma necessidade de trabalhar esses conteúdos de forma quantitativa. E aí, essas reações químicas,
Elas são usadas para que a gente possa interpretar o processo e, mais do que isso, fazer com que a gente consiga quantificar, tá? Medir essa quantidade tanto de reagentes e produtos relacionados a um determinado sistema. Então, aqui eu tenho esses processos de reação química, muitas vezes eles são entendidos e organizados para que a gente possa identificar mudanças, e essas mudanças são coloração. Muitas vezes a gente pode observar também a presença, a liberação de gases. A mudança, por exemplo, de estado físico é um ponto importante também para a gente poder olhar. E a partir daí, essas equações químicas balanceadas, elas acabam fazendo para a gente esse papel de entender a proporção entre reagentes e produtos. Então, com isso, a lógica é que a gente não tenha perda de material. Então, tudo aquilo que aparece nos reagentes, ele também aparece nos produtos. Então, existe uma reorganização desses elementos químicos dentro dessa estrutura de reagente se transformando em produto. E a relação na qual isso acontece é o que a gente entende por estequiometria, porque é a relação de quantidade entre reagente e produto para poder ser interpretado dentro de um processo reacional. Os coeficientes estequiométricos, eles aparecem na frente de cada uma das estruturas químicas, sejam dos reagentes ou dos produtos, para poder indicar proporção, e essa proporção se dá em nível atômico. A gente representa isso também em nível, assim, em quantidades mensuráveis de matéria, dadas em quantidade de matéria na forma de mol. Então, quando eu tenho um coeficiente estequiométrico, assim como está apresentado nessa imagem, eu tenho o alumínio sólido interagindo com o bromo. Essa reação forma o brometo de alumínio. E fazendo isso, eu tenho os coeficientes do alumínio sólido igual a 2, do bromo molecular igual a 3 e do brometo de alumínio igual a 1. Então, essas são as proporções molares. A gente consegue fazer a tradução dessa relação molar para uma quantidade de massa quando a gente usa a massa molar de cada um desses elementos. Então, basta eu fazer essa organização da informação em quantidade de matéria em mol para a quantidade em massa, para que a gente possa, então, interpretar essas relações em quantidades que a gente efetivamente consegue medir. Muitas vezes, o que a gente precisa organizar dentro desse sistema são, entendendo o processo, primeiro, organizar os coeficientes estequiométricos para que a gente tenha esse tipo de proporção bem estabelecida, de tal forma que eu não tenha perda de matéria dos reagentes dos produtos. Então, a partir daí, a quantidade de átomos de cada elemento é a mesma em ambos os lados dessa equação. Uma equação química ela pode ser entendida como reagente, um dos lados, produto, outro lado, onde essa transformação se dá por meio de algum processo ou direcionado por radiação, ou direcionado por energia térmica, ou direcionado de forma espontânea, seja conduzido num meio gasoso, no meio aquoso, ou no meio sólido. Todos eles podem fazer parte desse processo. Aqui tem um exemplo das reações de combustão. A reação de formação do óxido de ferro é a primeira, do óxido de ferro 3, onde eu tenho os coeficientes do ferro sólido igual a 4, do oxigênio molecular igual a 3 e do óxido de ferro 3 equivalente a 2. Os processos de combustão, que são reações com oxigênio, inclusive com a geração de energia, com a liberação de energia, são processos exotérmicos, eles ocorrem muitas vezes quando a gente trata de um processo de combustão completa, a formação de produtos, e aí dependendo da biomassa que está gerando esse produto, e aí eu vou tomar um ponto como base. Se nesse reagente a gente só tem envolvido espécies que contenham carbono, hidrogênio e oxigênio, o resultado de uma combustão completa vai se dar com a presença, com a formação de CO2 e água. O que pode acontecer é, eu posso ter quantidades estequiométricas diferentes de oxigênio presente nesse meio, e a gente pode gerar também reações do tipo incompletas. E aí eu posso ter como produtos tanto o monóxido de carbono quanto o carbono. Então isso depende da quantidade estequiométrica do oxigênio disponível.
geralmente estando em excesso, leva à formação do CO2 diário. Quando eu tenho nesses reagentes elementos diferentes de carbono, hidrogênio e oxigênio, o que é natural é que esse elemento permaneça no processo reacional, se reorganizando na forma de produtos. E aí esses produtos também vão ter relação com esses reagentes. Na presença de nitrogênio, eu posso ter, por exemplo, no segundo ponto, a combustão da amônia, a organização de que essa amônia interage com o oxigênio, formando N2 e água. Dependendo da proporção estequiométrica, se eu colocar uma quantidade maior de oxigênio, eu posso ter a formação também de produtos oxigenados ligados ao nitrogênio, como, por exemplo, o óxido ou monóxido de nitrogênio. Então, a gente pode ter relações dessa natureza pelas proporções estequiométricas que estão sendo apresentadas. A gente dá o nome de combustão completa quando eu tenho a maior organização dessas estruturas em termos de oxidação dessa matéria orgânica, desse elemento. Então, o carbono levando ou sendo levado a um estado de oxidação do tipo 4+, tá? Como é o caso do CO2, ele então foi conduzido a esse processo através de uma combustão completa. Quando o número de oxidação dele é diferente, tá? Por exemplo, carbono 2+, ligado ao oxigênio, no monóxido de carbono, ele recebe o número de oxidação 2+, e com isso ele não se oxidou completamente. E com isso nós temos então a possibilidade de gerar mais um processo reacional de oxidação, de queima, para poder fazer com que esse carbono seja oxidado a carbono 4+. Então a gente vai levar a uma combustão completa, fazendo com que esses elementos tenham o seu maior número de oxidação. No caso do carbono, esse maior número ele é alcançado quando a gente tem o CO2. Outro ponto importante para a gente poder pensar é a organização dessas informações, normalmente em tabelas. E aí essas tabelas nos dão características iniciais, e aí a gente tem no início de um processo reacional sempre reagentes, e esses reagentes eles vão ter quantidades iniciais estabelecidas pelo quanto foi colocado no processo. Em geral, a relação estequiométrica ela acaba sendo um direcionamento para a gente poder entender o que está sendo colocado para poder promover a reação de fato. Mas na prática, a gente muitas vezes coloca uma quantidade de matéria e muitas vezes a gente é levado a ter o que a gente chama de um reagente em excesso e um reagente que a gente chama de limitante. Quando a gente trabalha exatamente nas proporções estequiométricas, essa tabela que está apresentada aqui mostra para a gente essa relação. Se a gente for pegar o P4 mais o Cl2, formando o PCl3, eu tenho aqui a quantidade molar de 1 mol de P4 para 6 mols de cloro. Com isso, eu tenho essa proporção, se a gente for pegar a massa molar e converter isso em massa, quantidade em gramas, eu vou ter então 124 gramas de P4 e 425 gramas de Cl2. Então, com essa relação, é exatamente a quantidade molar estequiométrica desse processo reacional. A ponto de que, ao final, após essa reação completa, a gente não tem excedente nem do P4, nem do Cl2. A gente tem toda a quantidade de matéria sendo convertida em PCl3. Então, quando a gente tem esses sistemas, a quantidade em massa dos reagentes somados, eles são exatamente iguais também à quantidade em massa dos produtos formados. Assim como a quantidade de átomos presentes no início é exatamente igual à quantidade de átomos presentes ao final do processo. Nos reagentes, eu tenho uma quantidade de elementos em suas determinadas estruturas. Quando se transformam em produtos, eles podem ser reorganizados e esses elementos se mantêm na mesma quantidade. Então, com isso, eu posso manter relações molares ou relações mássicas entre reagente e produto para poder estabelecer essas quantidades. E aí, muitas vezes, o que a gente observa é a quantificação dada em massa. Tá? Então, isso é que conduz esses processos. Aqui eu tenho um outro exemplo para a gente poder organizar um pouco melhor.
esse segundo exemplo aqui, ele já trata não na relação estequiométrica de 1 mol, tá? De P4, mas assim uma quantidade qualquer de P4 que ainda mantém a relação estequiométrica junto com o cloro. Então, eu posso tratar as relações estequiométricas de uma reação química para qualquer quantidade de matéria, sejam elas quantidades pequenas, nesse caso a gente está trabalhando com quantidades da ordem de 11,7 milimol, 70,2 milimol, para poder trabalhar, ou então quantidades muito grandes, na ordem de toneladas. Tá? E a gente pode falar sobre essa relação estequiométrica sempre na quantidade de proporção molar, mas as relações de massa vão acompanhar sempre esse processo. Então, de forma geral, aqui apresenta um erro. Tá? Esse 1,45 gramas de fósforo, ele está interagindo com o cloro, mas esse número 406 aqui não faz sentido, então você precisa só excluir esse número 406, que ele é da parte do exemplo que está aqui na frente. Mas a questão é, a quantidade de massa que eu tenho nos reagentes é exatamente igual à quantidade de massa que eu tenho nos produtos. Aqui eu tenho um outro exemplo, tá? Que aí entra a lógica de um reagente que a gente trabalha como limitante. O que acontece com isso? Esse reagente limitante, ele muitas vezes ele permite que a gente faça um trabalho a partir dele, em geral, por dois motivos. Uma, esse reagente limitante, muitas vezes, ele é escasso. Eu tenho ele em menor quantidade no meio reacional. Por quê? Ou ele é de difícil obtenção, ou ele é parte dentro de algo que é um pouco mais complexo e ele vai ser importante para poder ser conduzido no processo reacional, ou ele simplesmente é um pouco mais caro. Tá? Então, assim, se ele for dispendioso, normalmente a gente usa esse reagente, que é mais caro, né, como limitante desse processo. Ele não está tão disponível. Assim. E a partir daí eu tenho aqui alguns tipos de reação que mostram esse processo na preparação da cisplatina. Tá? A cisplatina está apresentada aqui do lado como estrutura. Ele é um complexo de platina ligado tanto a cloro quanto ao ligante amino. E aí, com isso, eu tenho essa relação dada por uma relação financeira. Então, eu posso pensar que a quantidade que eu uso desse reagente que é mais caro é a quantidade do reagente limitante. Fato é, a partir desse reagente limitante é que eu vou conduzir o processo reacional. Então, todas as relações estequiométricas vão se dar em função do reagente limitante. Então, a quantidade molar que eu espero obter de produto depende da quantidade molar daquele reagente limitante. Então, com isso, a gente tem aqui a oxidação da amônia, para a gente poder pensar isso acontecendo usando a platina como suporte. A gente consegue fazer isso reagindo quantidades de amônia com oxigênio, e aí com isso a gente tem a expectativa da produção do monóxido de nitrogênio. Então, nesse caso, a gente começa a observar, por exemplo, a relação estequiométrica daqueles reagentes. E aí eu tenho como base a reação química balanceada. Nesse caso, a relação que eu tenho de amônio para O2 é de 4 para 5. Então, se eu uso a razão entre oxigênio e nitrogênio, eu vou obter um valor, tá? 5 mols de O2 dividido por 4 mols de NH3, ele me dá um valor de 1,25. E aí, quando eu levo essa mesma razão para aqueles reagentes que realmente estão disponíveis, eu posso receber valores que sejam maiores ou menores dessa relação estequiométrica dos reagentes. Nesse caso, como exemplo que está sendo dado aqui, eu estou tendo um número de 0,53. 0,53 é uma relação menor do que a relação estequiométrica. Então, o que significa isso? Se eu tenho uma relação estequiométrica como base e tem uma razão menor do que a relação estequiométrica, quando eu coloco os reagentes disponíveis, isso significa que o numerador que eu usei, que é o oxigênio,
ele assume o papel de reagente limitante. Se esse valor fosse maior do que 1,25, o que acontece? Eu tenho, na verdade, o denominador em excesso. Então, se a razão tivesse o valor de 2, tá? O que acontece? Eu teria amônia como reagente limitante. Como eu tenho aqui uma razão menor do que a relação estequiométrica, o que eu tenho na prática é que o numerador, que é o oxigênio, ele passa a ser o reagente limitante. E é esse reagente limitante que vai conduzir o processo reacional. Então, com isso, eu posso converter essas relações em tabelas, da mesma forma como eu fiz anteriormente. A intenção é a quantidade inicial tem os reagentes e não contém produtos, uma vez que os produtos eles vão ser formados após o processo reacional. Essa variação em quantidade molar, ela depende do reagente limitante. E o reagente limitante, ao final do processo, ele não tem excedente. Ele é totalmente consumido. Tá? Então, quando eu tenho isso, eu tenho as quantidades de 23,4 mol para o O2. Isso vai formar uma relação de 18,8 mols de monóxido de nitrogênio e 6 mols de água, que equivalem a 28,1 mol. Então, com isso, ele tem a necessidade de consumir 4 mols de amônia. E nessa relação estequiométrica, nós estamos falando de 18,8 mol de amônia. Como eu tenho a disponibilidade de 44 mol de amônia, vai ter um excedente que vai ser uma sobra. Tá? E essa sobra, ela vai permanecer no sistema mesmo após a conclusão desse processo reacional. Então, quando a gente tem posições ou conduções de reação dessa natureza com a presença de um reagente limitante, eu vou ter o excesso de um outro reagente que no final do processo ainda permanece no meio. E de forma prática, em alguns casos, é importante e necessário fazer a retirada desse reagente ou a purificação do produto formado, para que a gente não tenha esse produto misturado à parte dos reagentes. E com isso a gente tem essa relação que, quando a gente observa a quantidade em massa que eu tenho no início, e ao final do processo, mesmo considerando o excedente que eu tenho de amônia, a quantidade em massa não se altera ao longo do processo. E isso é um ponto extremamente importante. Aqui eu tenho vários processos reacionais. A gente usa, por exemplo, a aspirina, o ácido acetilsalicílico. Ele pode ser produzido a partir do anidrido acético, mas ele é proveniente também naturalmente a partir do salgueiro, que é uma espécie vegetal importante, e foi desenvolvido esse processo a partir da Bayer, no século XIX, final do século XIX. Então, quando a gente trabalha essas relações, muitas vezes o nosso ponto de partida, ele já apresenta uma quantidade limitada de reagente. Então, se eu tenho um extrato natural, se eu tenho um produto que ele, na prática, ele é recolhido do ambiente, seja um minério, seja um extrato natural, seja uma determinada mistura que a gente vai poder trabalhar, muitas vezes a gente pode, a partir desse reagente, produzir algo que vai ser uma transformação a partir desse reagente, quando eu tenho processos reacionais, a reação química envolvida. Quando eu já tenho o produto acabado, muitas vezes eu vou trabalhar isso num processo de separação, e essa separação ela tem a característica de retirar aquele produto que eu tenho interesse, separando dos outros materiais que estão presentes ali naquele meio. E aí eu vou usar processos físicos de separação, tá? Principalmente para poder fazer essa reorganização dessa matéria, tá? Que já está pronta. Ela precisa ser simplesmente separada. E aí eu não tenho reação química envolvida. Por outro lado, eu posso ter o produto sendo necessário a partir de reagentes que estão disponíveis, e a gente vai conduzir processos reacionais para poder chegar nesse reagente de interesse, tá? nessa substância de interesse. Então, o ácido salicílico é uma delas, possivelmente a professora Flaviana deve fazer com vocês alguns experimentos. A produção do ácido acetilsalicílico é uma dessas práticas. Eu não sei se nesse semestre, mas é um dos pontos que é bastante interessante. Tá? A gente tem
Um outro ponto que quando a gente conduz um processo racional, ele é essencial a esse entendimento, que é o rendimento, muitas vezes dado em forma percentual, e aí a gente vai ter que separar duas ações importantes. Primeiro, a partir da reação química, eu tenho a quantidade de matéria esperada daquele produto. E esse é o que está chamando aqui de rendimento teórico. E eu tenho, na prática, aquilo que efetivamente foi produzido. Tá? Então, esse rendimento experimental, ele também vai ser importante. Então, a razão do rendimento experimental pelo rendimento teórico, dado em porcentagem, é o que a gente chama de rendimento, dado em porcentagem. Então, com isso, eu posso pensar que o ácido salicílico na produção de aspirina, o ácido salicílico como reagente de origem, e o ácido acetil salicílico, que é o principal componente da aspirina, ele passa a ser um reagente limitante. Então, com isso, ele quem vai conduzir um processo desse. A partir de 14,4 gramas, eu posso ter um rendimento experimental, tá, dado em quantidades que já seriam esperadas a partir dessa quantidade de ácido salicílico utilizada. Então, se a gente for fazer essa comparação com base na reação química e com a massa molar, eu vou ter que 14,4 gramas, tá? Ele mantém uma relação de ácido salicílico de 1 mol de ácido salicílico para a produção de 1 mol de ácido acetil salicílico. Com essa proporção de 1 para 1, 14,4 gramas do ácido salicílico levariam à formação como rendimento, tá, uma quantidade de 18,8 gramas, tá, de ácido acetil salicílico, uma vez que eu tenho de ácido salicílico a quantidade de 0,104 mol. Se eu tenho a relação de 1 para 1, é esperado que o ácido acetil salicílico tenha também a mesma quantidade de ácido salicílico. Então, isso gera uma quantidade total de 18,8 gramas. Fazendo isso, eu tenho que o rendimento experimental obtido foi de 6,25. E a partir daqui, a gente consegue estabelecer que essa proporção entre eles, dividindo o rendimento experimental de 6,25 dividido por 18,8 gramas, a gente atinge esse rendimento de 33,3%. Tá? Então, esse é um outro exemplo para a gente poder organizar a importância de entender os coeficientes estequiométricos e trabalhar essa relação em massa. Um outro ponto bastante importante é quando a gente faz a identificação de quantidade de ácidos e bases, e aí com isso a gente trabalha um processo químico que a gente conhece como titrimetria ou simplesmente a titulação de algumas substâncias. Essa quantidade, por exemplo, de ácido, ela pode ser obtida, a informação de uma quantidade de ácido que é desconhecida, eu consigo obter a partir de uma solução, que eu conheço as concentrações da base presente. E nesse processo reacional de neutralização entre o ácido e base, tá, eu consigo identificar, por exemplo, quais são as quantidades necessárias para poder fazer a conversão total desse ácido nos seus produtos, fazendo com que o potencial hidrogenônico, o pH, seja para nós uma forma de medida. E a gente usa num processo dessa natureza um indicador ácido-base, e que normalmente ele é um indicador que promove ou que tem coloração muito bem definida. Nesse processo que está aqui, é como se a gente tivesse uma amostra desconhecida de ácido acético. A partir disso, eu vou usar, então, uma base, aqui nesse caso, hidróxido de sódio, tá? NaOH aquoso, com quantidade muito bem definida de hidróxido de sódio conhecida, uma concentração conhecida. E aí, com isso, o que acontece? Usando o indicador fenolftaleína, o que a gente tem é que essa amostra, que é um sistema, apesar de desconhecido, sabidamente ácido, colocando a fenolftaleína, ele permanece de forma incolor. À medida que eu adiciono base, o ácido vai sendo consumido de acordo com a reação que está em tela. E aí eu tenho 1 mol do ácido sendo consumido por 1 mol de NaOH, formando
aí com isso o carbonato, tá, de sódio e água. E esse carbonato muitas vezes libera-se também, dependendo do tempo, ele libera uma quantidade de CO2. Então, quando a gente olha um processo dessa natureza, o que vai acontecer? À medida que eu vou adicionando a base, eu vou neutralizando o ácido. Com isso, o pH, que era bastante ácido, e a gente vai pensar o pH como uma escala, tá, dividida entre 0 e 14, onde o ácido ele vai ter os pHs menores do que 7, o ácido pHs maiores do que 7, e um sistema que considera-se neutro, onde eu tenho equilíbrio entre a quantidade de hidrogênio disponível e de hidroxila disponível, eu tenho ali o pH 7. Com isso, todo o sistema ácido, quando a gente usa a fenolftaleína, ele tem a característica de permanecer incolor. À medida que a gente adiciona a base, vai chegar a um ponto que esse sistema deixa de ser ácido e ele passa a ser básico. E nesse momento, a fenolftaleína ela assume uma coloração púrpura bastante intensa. E aí, com isso, a gente tem o que a gente chama de ponto de viragem. Esse sistema deixa de ser ácido e passa a ser básico. Quando eu tenho a quantidade de base para garantir essa mudança, essa transição, eu consigo, naquele momento, dizer, tá, de uma forma prática, qual a quantidade necessária de base foi usado para poder neutralizar todo o ácido presente. E dessa forma a gente consegue quantificar substâncias que estão presentes num determinado meio e que a sua quantidade é desconhecida. Então, com isso, eu posso fazer isso tanto com ácidos, usando bases com concentrações conhecidas, ou eu posso fazer isso com bases, usando ácidos de concentração conhecida. A forma de conduzir esses processos a gente vai aprendendo à medida que a gente for avançando dentro dos estudos de química, assim, principalmente química analítica. Então, vocês têm essa disciplina um pouco mais para frente. Mas a questão é, o consumo total da base traz uma quantidade de base que vai reagir com a quantidade de ácido. E essa quantidade é que vai me dar uma relação estequiométrica para poder medir a quantidade de ácido presente dentro daquela amostra que a princípio era desconhecida. Então, com isso, o uso de indicadores e o processo de titulação é bastante importante. A gente tem diversos sistemas para controle de qualidade que são feitos dessa forma. Tá? E esse é um ponto bastante importante que depende dessas relações estequiométricas e das questões quantitativas esperadas a partir de reagente e produto. Tá? Com isso, eu tenho também outros tipos de reação. A quantidade, por exemplo, nesse caso, do adoçante, da sacarina, presente em partículas de benzocaína. Então, aqui nesse caso, você pode pensar na área farmacêutica, tem aplicação, na área de alimentos a gente tem aplicação, na parte da controle ambiental é bastante útil esse tipo de processo. E aí, com isso, a gente consegue organizar essas quantidades. Aqui está sendo proposto na forma de um exercício. Eu vou pedir que vocês tentem fazer esse exercício especificamente depois. Ele já está aqui como um exercício resolvido. Mas eu queria que vocês tentassem trabalhar em cima disso, baseado nessas equações que estão aqui. Mas a questão é, a porcentagem de sacarina presente em uma amostra que, após tratamento químico, 0,9891 gramas dessa amostra transformaram-se em 0,1320 gramas de sulfato de bário. Então, aqui a gente tem a relação molar dessas transformações usando o íon sulfato para a formação do sulfato de bário. E aí a gente tem algumas características de relação molar de 1 para 1, o sulfato de bário e sacarina. Tá? E com isso eu tenho essa produção relacionada com quantidades em massa. E essa quantidade em massa, uma vez relacionada com a quantidade esperada anteriormente, eu consigo ter uma proporção, um rendimento proporcional desse sistema, tá? Da porcentagem de sacarina presente. Então, aqui tem alguns exercícios, a minha intenção é trabalhar diversos outros exercícios com vocês, e a condição disso depende primeiro da reação química,
Segundo, da estequiometria dessa reação química. Terceiro, do entendimento de que cada um dos reagentes e produtos, reagentes sendo consumidos, produtos sendo formados, eu tenho uma relação em massa que depende da massa molar. A partir daí, eu posso fazer essa conversão de mol para massa, em gramas, através da massa molar e comparar esses diferentes reagentes e produtos. E com isso eu posso projetar químicas. Havendo reagente limitante, aquele reagente limitante é que vai definir as proporções das demais espécies envolvidas. Com isso, aqui eu tenho uma amostra mineral, tá? Que é uma amostra de carbonato de chumbo, que é a cerussita. Aí, nesse caso, eu poder identificar. Então, normalmente, rochas calcárias, elas têm testes usando ácido mineral, geralmente ácido clorídrico, a gente faz a identificação se efetivamente se trata de um calcário, uma rocha calcária ou não, pingando algumas gotas de ácido mineral. Com isso, a gente tem a produção de um gás, que é o CO2, e a gente observa o efeito de efervescência. Então, essa é uma forma de identificação mineral bastante usual. Tá? Numa primeira etapa, esse mineral ele tem uma quantidade que eu extraí da natureza e eu quero identificar o quanto ali dentro é de fato carbonato. Nesse primeiro tratamento, eu tenho a característica de ter uma reação com outro ácido mineral, que nesse caso é o ácido nítrico. Com isso, eu levo o carbonato com ácido nítrico, ele vai formar o nitrato de chumbo. E aí libera também, tanto forma água e libera CO2. E no segundo passo, eu vou transformar esse nitrato de chumbo em sulfato de chumbo. O que é diferente? O nitrato é solúvel em soluções aquosas. O sulfato de chumbo não. A solubilidade dele é muito pequena. E com isso eu consigo recuperar esse sulfato de chumbo e medir a massa dele. Então, com a medida de massa do sulfato de chumbo, eu consigo fazer ou manter uma relação com o carbonato de chumbo presente no mineral para poder identificar a quantidade, tá, de carbonato de chumbo que estava presente anteriormente. Então, quando a gente olha para um sistema desse dado em duas etapas, eu tenho o sulfato de chumbo. Ele foi recuperado na quantidade de 0,628 gramas. Isso é o equivalente a 0,00207 mol ou simplesmente 2,07 milimol. Dessa forma, como a relação é de 1 mol de sulfato de chumbo para 1 mol de carbonato de chumbo, pelas relações estequiométricas apresentadas aqui, eu teria então uma relação molar do carbonato de chumbo da ordem de 0,553 gramas, uma vez que a quantidade molar é equivalente. Fazendo isso, a amostra como um todo tinha 583 miligramas, tá? Os 0,583 gramas. Pegando os valores que foram obtidos, eu tenho que o carbonato de chumbo experimentalmente definido tem 0,553, enquanto a amostra tem 583 miligramas. Fazendo a razão dos dois, eu obtenho de forma percentual de que aquele mineral que foi analisado ele tem, na verdade, uma quantidade de 94,9% de carbonato de chumbo. Então, com isso, a gente consegue definir, muitas vezes, insumos que são utilizados na indústria, tá? Com seus graus de pureza. Então, essa amostra mineral tem 94%, cerca de 95%, tá, de pureza. Então, esse é um outro ponto importante para a gente poder trabalhar a química dentro desses processos onde a estequiometria e as relações de razão molar e proporção entre os componentes vão ser essenciais para identificar e trabalhar esses processos. São processos seja de identificação para controle de qualidade ou condução de processos em larga escala, processos industriais. Existem outras relações que também são usadas usando a ideia da combustão, que é a fórmula empírica de um composto. Nesse caso, a gente tem algumas características que se direcionam para a química orgânica, e aqui eu tenho principalmente compostos que queimam na presença de oxigênio, formando CO2 e água. Nós estamos falando de compostos orgânicos, muitas vezes aqui eu tenho o exemplo do CH4. A gente tem alguns equipamentos, nesse caso é
A análise elementar ela permite a identificação de carbono, hidrogênio, nitrogênio, enxofre. Com isso, eu tenho proporções entre esses elementos que nos permitem fazer razões molares entre as estruturas possíveis. Então, isso aqui normalmente é feito considerando a parte de química orgânica. Isso aqui são para estudos não tão iniciais assim, mas permite que a gente consiga observar, e aí entra um ponto da química orgânica que é bastante relevante. Eles vão trabalhar isso provavelmente ou com o Vitor ou com o Marcelo, mas que a organização dessas estruturas ela pode ter uma organização estrutural, mantendo a mesma de elementos. Dependendo do tipo de estrutura, eu tenho características diferentes desses compostos. Tá? E aí eu posso ter moléculas que sejam ramificadas, moléculas que sejam lineares, tipos de carbono com hibridização diferente. E aí, dependendo da forma como eu tenho, ou inclusive as simetrias desses compostos, eu vou ter a análise elementar como um dos instrumentos para poder caracterizar sistemas dessa natureza. Mas, de qualquer forma, a quantidade que eu tenho de alguns elementos assim, identificados através de reações de combustão nos permite fazer essa identificação. Então, aqui eu tentei trazer um apanhado de diversas aplicações. Eu trouxe esse material da UFMG porque ele é bastante completo. Ele mostra um rol bastante interessante desses sistemas. Eu vou, com isso, parar a apresentação para a gente poder conversar um pouco sobre esse material. Eu já coloquei ele disponível aqui no chat. E aí fico à disposição para a gente poder avançar, porque aqui a gente tem muitas aplicações nas quais o quesito estequiometria é bastante importante. Então, conhecendo o que a gente começou a trabalhar com os conceitos, a gente organizou as estruturas, a gente identificou essas estruturas, e agora, passando por processos reacionais, o que a gente vai buscar é entender o processo reacional, quantificar as proporções desses elementos, para daí a gente ter, de forma qualitativa, entender o processo e, de forma quantitativa, medir a quantidade de matéria presente em cada uma dessas reações. E isso abre um rol de possibilidades muito grande. Aberto. Vou abrir, se vocês quiserem abrir o microfone para poder falar ou colocar aqui no chat, eu permaneço à disposição para a gente poder trocar alguma ideia sobre essa parte do conteúdo. Alguém quer se inscrever? Basta levantar a mão, então abrir o microfone. Bom, hoje a gente está com 30 pessoas na sala. Eu quis retomar que a gente conversou, que eu deixei disponível na última quinta-feira, para que a gente pudesse, então, avançar um pouco com esses estudos. Qual que é a minha proposta? É que a gente sente essa semana, tá, nesse começo da semana, para que a gente possa, na quinta-feira, já começar alguns exercícios. Vou disponibilizar esses exercícios para vocês e a gente vai trabalhar isso para que sejam entregues na segunda-feira. A organização desses exercícios vai permitir que a gente avance um pouco mais em cima do conteúdo e isso pode gerar alguma dúvida para que a gente possa trabalhar melhor esse sistema. E aí eu vou direcionar isso na forma de exercício. Se alguém tiver mais algum ponto, a gente pode tratar por aqui, ou então a gente continua com a utilização desses exercícios e a gente retoma isso já na segunda-feira. Se tiver algum ponto, eu fico à disposição. Se não, então, pessoal, que entendeu até agora, tá tudo, mesmo que tenha entendido, avance um pouco na questão da leitura. É importante que você, qualquer livro de química geral trata desses processos reacionais de uma forma bastante interessante, mas a leitura vai mostrar, cada livro tem uma forma de apresentar o conteúdo que é diferente. Dê uma lida no livro, que é a ciência central, que é o que a gente está usando como base, e a minha ideia é que a gente avance, então, com alguns exercícios. Pessoal, se não há dúvida, eu vou pedir que o pessoal coloque um ok aqui embaixo. Eu ainda permaneço aqui com vocês para poder tirar alguma dúvida.
e a gente continua nos nossos canais também. Eu vou parar a gravação, mas eu permaneço aqui ainda algum tempo para a gente poder tirar alguma dúvida, caso seja necessário. Para quem está satisfeito com isso de hoje, a gente retoma na semana que vem, desculpa, na quinta-feira, para poder dar sequência ao conteúdo. Tá? Uma ótima tarde a todos e aqueles que ainda tiverem alguma dúvida, eu permaneço por aqui. Um grande abraço.